eu sou uma pessoa, eu fui criada, como a maioria das pessoas, todo mundo é criado para ser um bom menino, uma boa menina. E eu fui uma daquelas que sempre fui boa aluna e sempre querendo agradar, querendo fazer tudo certinho, perfeccionista, esforçada, séria, sempre tentando fazer o que é certo e me melhorar e dar a resposta certa e fazer o que os outros querem que eu faça para que os outros me amem. E a gente acha que quando a gente faz o que os outros querem, a gente está sendo bonzinho. Quando a gente faz, quando a gente se esforça, mesmo contra a nossa vontade, para fazer aquilo que é certo, vamos falar, é certo, as coisas boas, ser bom e fazer o bem, e amar e perdoar, todas as qualidades que a gente aprende na religião, né? To, todas essas características que a gente acha que a gente tem que desenvolver, que nós somos ensinados a desenvolver, a gente se esforça para fazer, para se melhorar, para se aperfeiçoar eticamente, moralmente, achando que é isso que a gente tem que fazer, porque é assim que a sociedade, a cultura nos ensina. E hoje eu queria falar sobre uma outra maneira de ver isso, que muitas vezes é mal entendida, porque as pessoas acham que os outros não são bons ou não são generosos, normalmente porque eles não querem, porque eles são preguiçosos ou egoístas ou não se esforçam tanto quanto deviam. E a gente julga, inclusive, a si mesmo da mesma maneira. A gente acha, eu não estou sendo tão bondosa quanto eu deveria ser, eu não estou sendo tão desprendida, ou seja o que for. A gente tem uma tendência a se julgar também e da mesma maneira julgar os outros. E eu acho que por mais que a religião tenha boas intenções de ensinar para as crianças e até para os adultos quais são as qualidades desejáveis no ser humano e como desenvolver essas qualidades, eu acho que essa é a intenção da religião, mas o que acontece é que o efeito é oposto. Eu não estou falando só de religião, mesmo as pessoas que não são religiosas, mas que têm o mesmo pensamento, que é a gente tem que desenvolver qualidades boas e que quando eu não ajo de uma maneira, quando eu não ajo com amor ou com qualquer dessas qualidades, eu fico triste comigo. Mesmo que eu não acredite que eu vá para o inferno, ou que eu estou pecando, ou que eu vou ser punida, ou que vai haver que o meu karma vai me trazer sofrimento porque eu estou... Mesmo que eu não tenha nenhum medo em termos de religiosos, ou medo de alguma coisa ruim me acontecer, as pessoas que não são religiosas também muitas vezes estão operando com o mesmo com um raciocínio muito semelhante. Elas acham que elas ficam chateadas consigo mesmo porque elas não estão fazendo o certo e ficam irritadas consigo mesmo. Então, independente de haver uma religião ou não, eu quero falar agora sobre essa questão sutil de como a gente trata a si mesmo quando a gente erra e como a gente trata os outros quando eles erram. Quando a gente se vê vitimizada por alguém, quando a gente recebe algum tipo de ação negativa de alguém. Quando alguém fala mal da gente, ou trata a gente mal, ou age com egoísmo, ou qualquer outro problema. Eu acho que uma questão que nunca ninguém discute, eu acho que essas questões sobre bem e mal e ser bonzinho ficam muito superficiais, porque normalmente o que eu vejo são ideias assim, nós temos que nos esforçar para ser bons, porque se a gente não se esforçar, a gente vai ser mal, a gente vai ser egoísta,
a gente vai agir de uma maneira que é prejudicial para os outros. Então a pessoa que é boazinha, ela está se esforçando mais do que a outra, que está sendo egoísta, irresponsável, vagabunda, preguiçosa, e mal educada, e violenta, ou agressiva, ou seja o que for. Eu estou falando genericamente, qualquer tipo de defeito e qualidade. E esse pensamento é um pensamento que é um pensamento que envolve muita crítica de si e dos outros. Porque a gente tem um medo de que se a gente não criticar a si mesmo e aos outros, o comportamento não vai ser modificado. A gente acredita que com a punição ou com uma sensação ruim que a gente provocar nos outros ou em si mesmo, a gente vai ser mais... a gente vai conseguir mudar o comportamento próprio ou dos outros. Porque a gente acha que a pessoa vai querer mudar o comportamento porque ela vai querer evitar a dor. Então, se eu punir o outro se eu demonstrar que eu estou triste, ou ficar... demonstrar raiva, demonstrar desaprovação de qualquer maneira, ou inclusive punir especificamente quando a gente trata de posições de autoridade, professor e aluno, pais e filhos. Em geral, a gente acha que se a gente punir ou causar dor ou sofrimento ou incômodo de alguma forma, a gente está ajudando a outra pessoa a modificar o comportamento. Da mesma maneira, consigo mesmo. A pessoa acha que se ela se tratar mal, se eu ficar chateada comigo, ou arrependida, e ficar me sentindo mal por aquilo que eu fiz, eu vou modificar, porque eu não gosto de sentir mal. E que, por outro lado, se eu me perdoar, eu estou aceitando aquele mau comportamento. Se eu perdoar o outro, eu estou aceitando o mau comportamento. Então, eu vejo uma dualidade, porque a gente aprende, né, pelas regras que a gente tem que perdoar e não julgar, e por outro lado a gente pensa que se a gente perdoar, a gente está praticamente passando uma mensagem para o outro ou para si mesmo, de que tá tudo certo, continue agindo errado, ou eu tô certa de agir errado e eu me orgulho disso, e vou continuar sendo mal educada ou agressiva, ou seja qual o comportamento que a gente considera negativo. E eu acho que o raciocínio está vendo o raciocínio está truncado, porque o que eu quero provar hoje, assim, o meu argumento nessa conversa hoje é o de que a aceitação e o perdão de si mesmo e do outro é o caminho para que o comportamento negativo seja mudado, o comportamento que a gente quer alterar seja modificado.